Estou aqui para contar sobre o parto domiciliar natural da Jolie, que aconteceu lá em Portugal. A Jolie já está com 6 meses e eu já tentei gravar esse vídeo muitas vezes. Nenhuma consegui concluir toda a história. Mas agora, se Deus quiser, com a ajuda da minha mãe que está para cuidar dela, eu vou conseguir. Inclusive, eu já fiz uma colinha para não esquecer nenhum detalhe, porque foram bastante horas de trabalho de parto. Na verdade, deu 8 horas, não é tanto assim, mas nessas 8 horas acontece muita coisa. E não quero esquecer de nada, eu quero gravar esse vídeo justamente para minha filha, para ela ter, quando ela quiser saber como foi a história do parto dela, e se inspirar, e também para inspirar outras mulheres, por que não, né? Então, eu fiz uma consulta no dia 19, foi a última consulta que eu fiz pelo Centro de Saúde de Portugal, que eu fiz todo acompanhamento pela saúde pública. E por fora eu fazia consultas com a parteira e o acompanhamento com a dor, que estava me ajudando, me apoiando, né, me informando sobre bastante coisas. Inclusive, uma dos conselhos da parteira era que eu não falasse nada a respeito da minha decisão de ter o parto domiciliar. Então, levava tudo normal, como se fosse ganhar lá no hospital. Aí, nessa última consulta, eu fui abordada pela enfermeira de uma maneira muito inesperada. Eu tinha uma médica que era bem novinha, era uma querida, assim, uma médica muito querida, não tem que me queixar dela, mas essa enfermeira, realmente, ela não tinha noção. Uma pessoa totalmente sem noção, escrota mesmo, mal educada, que me deixou, assim, muito abalada emocionalmente. Eu saí de lá, isso foi no dia 19, e aí por umas 5 horas da tarde. E ela começou fazendo muita pergunta, querendo saber aonde que eu ia ter, por que eu tinha escolhido tal hospital, que tinha que ser o hospital que ela conhecia, onde ela tinha enfermeiras conhecidas. E na hora, como eu não esperava esse tipo de abordagem, é uma coisa assim que eu não queria mentir, mas então eu não tinha pensado também numas respostas para esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo assim, eu fiquei bem abalada emocionalmente mesmo. Eu saí dali chorando aos prantos, e ela ficava me indagando: por que tu tá assim, mas por que tu tá nervosa? E ela foi tirar minha pressão tava lá nas alturas, porque realmente, sabe, aquela coisa que eu não consegui controlar. Eu tava muito abalada, fiquei muito nervosa na hora. Saí dali chorando. Juliano viu, né, meu companheiro viu, e a situação, ficou indignado, queria voltar lá, queria brigar com ela e tal, só que não adianta, né, não deixei, falei que não ia adiantar nada, que eu só queria sair dali e que não queria mais voltar. A Jolie não nascesse até dia 2 de novembro, dia 3 a cesárea já estava marcada no hospital de Faro, e era uma hipótese que eu nunca tinha imaginado, não para aquele momento, assim, tipo, vai ter que fazer uma cesárea. Claro que conversando com a minha parteira e com a doula junto, a gente já tinha um plano de parto, se acontecesse qualquer coisa de emergência, a gente ia para o hospital e tal. E que não era o hospital de Faro, inclusive, era o hospital de Portimão, que era um pouquinho mais distante, mas era onde eu me identifiquei mais com o estilo hospital, simplesmente por isso. E fui para casa e tal, tudo bem, desabafei com uma amiga, contei o que aconteceu, tudo certo. Dormimos, de madrugada eu acordo, assim como se tivesse molhada minhas pernas, assim, minhas coxas. Mas não de escorrer, mas molhada, assim, minha calcinha bem molhada. Eu disse, nossa, levantei, mas não senti nada de diferente. Aquilo estava me incomodando, assim, um desconforto. Levantei, fui no banheiro, olhei o que era, cheirei, se não é xixi, mas não é nada. Troquei minha roupa, voltei a dormir. Aí era umas 6 e pouca da manhã, tava clareando o dia, assim, de novo, assim, eu sentia aquela molhado, mas era bem menos. Já também fiz a mesma coisa, levantei, já fui no banheiro, já troquei, daí isso já me deu uma fome, daí eu pensei, vou comer uma coisa. Daí o Juliano já levantou também, e a gente foi pra cozinha, ele preparou meu café, eu sentei na sala, bem tranquila, comi meu café, mas ao invés de comer meu café, deu vontade de ir no banheiro, de fazer o número 2. Aí fui, tranquila, fiz, saí do banheiro de novo, daí começou a dar umas cólicazinhas, assim. Eu falei pra ele assim, mas dando umas cólicas. Ele, pois é e tal, mas sabe, assim, bem tranquilo mesmo. Nisso deu vontade de ir no banheiro de novo. Fui a segunda vez.
Voltei e tal, deu vontade de ir de novo. Na terceira vez, daí quando eu tirei a roupa assim, olhei, tinha saído meu tampão. E daí foi aquela felicidade, assim, eu lembro de gritar pra ele, vem cá, amor, vem cá, vem, saiu o tampão. E ele veio, saiu, né? A gente comemorou muito, assim. Foi muito bonito, assim, a cena que eu lembro, assim, a gente comemorando. Ai, coisa boa, foi muito gostoso sentir aquilo. Tipo assim, a gente sabia que a Angeli estava chegando. Daí ele falou, vamos ligar pra Dola, vamos ligar pra Dola. Eu, tá, tudo bem, vamos ligar. Eu saí e as dores intensificando, assim, sabe, cada vez mais. Daí eu liguei pra ela. Eu falei, aconteceu isso, isso e isso, saiu, né, o tampão dela. Você tem certeza que é o tampão? Você quer me mandar uma foto? Que já ela me mandar? Eu disse assim, não precisa, eu tenho certeza que é o tampão. E dela assim, então tá bom, como é que tu tá? Eu disse, eu tô bem, tô sentindo as cólicas que estão se intensificando, mas eu tô bem, né? Dela, então tá, te alimenta, já tomou café? Eu disse, já tomei, então toma um banho. Eu fui, tomei um banho, bem quente, bem demorado, deixei a água correr bem pelas minhas costas. Quando eu saí do banho, logo ela já chegou. E daí quando eu saí do banho, assim, aquilo, nossa, tipo, se intensificou demais. E daí ali eu me entreguei, sabe? Daí eu senti realmente que a Julie estava chegando e caí de cabeça, assim, deixei as contrações vir e cada contração eu me entregava cada vez mais para aquilo dali. E assim, tipo, em questão de minutos, quando eu já tava no chão do quartinho da Jolie que a gente tinha feito, um cantinho para ela no nosso quarto, eu já tava no chão, no tapete, já tava pedindo a bola de pilates, daí a bola de pilates foi a minha salvação, assim, meu Deus do céu, que maravilha, poder me deitar na bola, sabe? Eu rolava assim por cima dela e aquilo assim, nossa, era muito bom. Me fazia muito bem, eu relaxava muito entre uma contração e outra. E as contrações começaram bem desritmadas, assim, mas era muito seguido. Eu tinha pouco intervalo entre elas. Aí começou com uma intensidade e um ritmo, e daqui a pouco aumentou a intensidade e o ritmo permaneceu, sabe? Então, evoluiu muito rápido. E eu, assim, nossa, eu me entreguei. E daí logo a Dola chegou, e daí ela, nossa, ficou assim apavorada. Meu Deus, tu me ligou faz uma hora, e ela já como é que tu tá? E daí ela já veio com os olhos dela de lavanda pra me cheirar e passar na minha zanca. E daí ela fazia uma massagem e apertava para ajudar a diminuir a dor, né? A relaxar. E ela me ajudou com as respirações, me lembrou das respirações, a vocalizar. Esse apoio dela nessa primeira fase do trabalho de parto foi bem importante, assim. E daí o Juliano vinha, e dele eu me apoiava um pouco nele. Eu dei uma hora, eu lembro que eu queria ficar de pé, eu me movimentei muito nessa primeira parte, assim, eu tinha um banquinho aquele de escorar os pés da poltrona, e eu ia pra ali, eu botava um travesseiro, e daí eu ia pra bola, e daí eu ia pro chão, ficava de cócora, daí eu me pendurava nele, e daí eu ia pra parede, e daí eu gostava muito, assim, uma coisa que me fazia... parece que eu estava dançando num ritmo de uma música que tinha só na minha cabeça. Eu não parava assim de mexer os quadris para um lado, pro outro, assim, como se fosse uma onda, eu sentia assim, sabe? E eu todo tempo, assim, mesmo quando eu passava as contrações, parece que eu ficava ainda naquela inércia, assim, ainda ficava curtindo aquela vibe, assim, eu não estava mais ali, com certeza, eu já estava na parte do antes. Aí nessa vibe aí, daí eu lembro de Juliano perguntar se eu estava com fome, como eu tinha acordado cedo, e daí eu tinha tomado café, já eram umas 9h30, eu falei pra ele que eu estava com fome. Daí ele veio, me deu 2 bananinhas picadas, foi me dando na boca, fui comendo, assim, bem tranquilo. Aí a parteira chegou, já eram umas 11 horas. Aí quando a parteira chegou, ela perguntou, né, se ela poderia fazer o exame de toque, se eu queria que fizesse, pra ver quantos centímetros estava, pra gente conseguir acompanhar. Daí eu disse, não, pode ser, eu deitei na cama, e ela fez o toque. Eu já estava com 4 centímetros no primeiro toque. Daí eu fiquei, tipo assim, nossa, muito feliz que estava evoluindo rápido, muito feliz. Não que a gente tire de base os outros relatos de parto, mas normalmente quando é o primeiro toque, é 1 centímetro, 2 centímetros, né? Varia muito de mulher para mulher, mas quando ela me falou que era 4, eu fiquei tipo assim, uau, vai estar evoluindo muito rápido. Vai dar tudo certo.
E daí ela fez esse primeiro toque, daí ela começou a organizar a banheira. Daí ela perguntou, né, vamos montar a banheira e tal? Sim, daí a Juliana foi ajudar, auxiliar ela, então. O Juliano foi auxiliar ela a montar a banheira na cozinha, na sala, assim. E a Dola permaneceu comigo. E nisso o negócio evoluindo, evoluindo, evoluindo. Daí eles terminaram de montar a banheira e tal, né, botar água quente. Daí ela me perguntou, tu quer ir pra banheira? Daí eu disse, tá, vamos pra lá, vamos ver como é que eu vou me sentir, porque até então eu já tava com uma dor bem avançada, assim, já tava bem forte minhas contrações, baixa pressão, e eu me senti, assim, muito fraca, até quando eu tava na banheira, daí eu quis sair. Aí eu acho que logo que eu saí da banheira, que eu me lembro, eu vomitei. E ela perguntou, isso já fazia, não sei qual a diferença do primeiro toque pro segundo toque, mas ela já quis fazer o segundo toque, tá? Perguntou, vamos fazer? Eu disse, tá, vamos ver como é que tá. Eu tava com 7 centímetros de dilatação e a minha bolsa tava intacta ainda, não tinha estourado a bolsa. E daí, no que ela foi fazer o toque, a bolsa já se rompeu, tipo, tava bem fininha mesmo, o colo tava bem fininho. E daí ela disse, ó, já rompeu. E daí, a partir daí, meu amigo, meu Deus do céu. O negócio foi punk, foi punk. Daí sim, eu acho, se eu tava indecisa, se eu tava na Partolândia ou não, daí ali eu lembro de pouquíssimas coisas, assim. Uma coisa que eu lembro muito bem é da doula, que ela pegou um tambor xamânico, que ela tinha me perguntado se ela poderia levar, né, disse que sim, e ela começou a tocar. E aquilo ali pra mim, assim, me deu uma força. Eu lembro da sensação, assim, da batida do tambor, quando eu fecho os olhos, assim, e penso no momento, porque foi muito forte para mim, assim. Eu senti, parece que toda aqueles meus ancestrais indígenas comigo, sabe? Foi muito forte aquilo para mim, assim, muito forte. A sensação, parecia uma coisa pulsava assim dentro de mim. E eu queria falar para o Juliano gravar essa parte do parto, porque ele gravou alguns pedaços, assim, mas eu vi que ele não estava gravando na hora. Mas eu queria dizer para ele e a voz não saía para fora. A voz parece que quando eu falava parece que entrava para dentro, assim, que ninguém ouvia, ninguém era capaz de me escutar ao redor. Parece que tudo que eu falasse ou que eu pensasse ia direto, parece que a Jolie que estava puxando a voz para ela, sabe? Se intensificou muito a dor. Eu pedi para ir para a banheira de novo, né? Eu tava fora, eu pedi para ir para a banheira de novo. E daí nessa segunda vez, assim, eu já tava assim num estado assim, bem... Eu já tava muito cansada, assim. E daí ela me botou numa posição que eu não tava me sentindo confortável, sabe? A doula tava segurando a minha perna, assim, eu tava meio que de lado, a Juliana segurando a minha cabeça por trás, aqui, porque eu não tinha como apoiar, e eu tava cansada. Eu tava numa posição que não tava me favorecendo. Então, e no meio disso tudo, ainda começou a faltar luz. Dava um vai e volta de luz assim. Eu esqueci de contar no começo, mas o dia já se iniciou com chuva e vento. Começou uma chuvarada, e lá, era na onde a gente morava, na Algarve, era bem difícil chover, assim, como era uma troca de estação, do verão pro outono, veio assim uma tempestade, estava marcado naquele dia que ia vir tipo um furacão, assim, o nome era Bárbara. Ainda a parteira e a doula brincaram, o nome desse bebê vai se chamar Bárbara. Aí, nossa, e muita chuva, assim, eu lembro de olhar para fora, assim, e muita chuva, muito vento. E nisso, aquela confusão, assim, de vir luz, faltar luz, daí fica aquela escuridão dentro de casa, não enxergava nada. Aí a doula pega, a parteira pega e puxa uma aquelas lanternas de mineiro, sabe, que coloca na cabeça, assim, que tem aquele flashzão. Foi muito engraçado aquela parte. E daí eu pensei, meu Deus, o que é isso? Dela, abre as pernas já e vamos ver como é que tá isso daí, não sei o que. E daí eu, meu Deus, foi muito insano. E daí foi. Daí ali ela fez o último toque dela, disse assim, realmente, daí o último toque ela já fez dentro da banheira. E daí eu já tava com 9,5 centímetros, tipo,
praticamente já tava no expulsivo, né? E ali realmente eu tinha muita dor, a contração via assim, eu parecia que ia morrer, eu tava muito fraca, muito fraca. Aí ela me vem com um chá que elas inventaram lá, que eu tive que comprar os ingredientes antes, né? Ela tinha me dado uma lista, eu tinha comprado todos aqueles ingredientes pra chegar na hora, quando chegasse no expulsivo, eu tomar aquele chá. Que eu me lembro, assim, de algumas coisas, que era folha de abacate, folha de framboesa, canela em pau, o que mais? Canela em pau, chocolate 70%, algumas coisas assim. Só que não estava na lista, era gengibre. E elas me fizeram um chá e botaram gengibre. Pra gengibre eu sou bem sensível, tem que ser muito pouco, sabe? E daí eu tomava. Aí tinha pimenta também, tinha pimenta preta. E daí quando eu tomava aquilo assim, me queimava tudo por dentro e aquilo me deu mais ânsia, porque como eu tinha vomitado, eu não tinha nada no estômago. Então aquele chá tava muito forte pra mim. Terrível, terrível. E daí começou a me dar muito enjoo, comecei a ficar mais fraca, e daí dentro daquela água quente, eu não tinha muita força, eu não tava numa posição legal. E quando começou o expulsivo, já era lá pelas 4h30 da tarde. Botando água quente na banheira, e como faltou água, tivemos que esquentar as águas nas panelas, no fogão, porque daí não tinha água quente, né? No chuveiro, por exemplo. Uma outra parte muito engraçada também foi isso, ele me contou depois, eu não lembro, né? Como eu falei, tem uns lapsos de memória, assim, nessa parte do expulsivo, porque eu tava bem fora mesmo. E o Juliano contando que, tipo assim, a parte que eu tava na banheira, que tinha que esperar, não tinha que fazer, ele esperava a minha contração pra fazer a força certa, aquela coisa toda ali, né? A parteira tava com seus tricôzinhos fazendo tricô, sentada no sofá, bem de boa, assim, tipo, né? Esperando, não tinha que fazer, tava esperando. Aí, quando faltou luz, ela foi pra porta da nossa casa, que tinha a claridade da rua, assim, né? Onde ela conseguia continuar tricotando. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade do fato que aconteceu na hora do parto e que não deixa de ser hilário, né? Uma mulher parindo ali, gritando, eu tava aos berros e ela bem de boa fazendo seu tricôzinho, esperando o momento, né? Mas ela, claro que ela tava me acompanhando, né? Claro que ela tava de olho, observando o que acontecia, perguntando se precisava de alguma coisa, enfim. Outra coisa que eu tomei bastante água durante o parto, tinha bastante sede, bastante sede. Acho que por causa de eu estar dentro da água, assim, naquela água muito quente, tava toda hora me hidratando. Daí chegamos no expulsivo, quando na hora de fazer força, eu fazia assim, eu berrava, né? E a força eu botava na garganta. E daí ela, Jaila, não, fecha a boca. Ela fazia assim, fecha a boca, tu tem que fazer força lá embaixo. Engole esse berro, tu não pode ficar gritando, tá desperdiçando a tua força. Foca lá embaixo. Daí uma coisa muito engraçada que ela me disse até, eu acho que eu nunca vou esquecer, que ela disse, é força no cu, parece que o bebê vai sair pelo cu, é essa força que tem que fazer. E daí tá, né? E daí, gente, sério, não é barbada, assim, não é nada fácil, porque além de estar com dor, tem que fazer força, e não é qualquer força, é a força certa pro bebê descer. Tem que focar, tem que estar muito concentrado, sabe? Tem que focar lá no teu períneo. Meu Deus, até eu conseguir entender que quando eu tinha a contração, eu tinha que fazer a força certa. Daí, olha, foi um tempo, e quando isso aconteceu, meio que meu trabalho de parto parou. E eu dentro da banheira. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Que desespero. Porque tava num ritmo, assim, vinha uma atrás da outra, eu não tinha tempo de respirar e pensar e assimilar a força que eu tinha que fazer e descansar e tudo aquilo. E do nada, assim, pum, parou. E daí eu, meu Deus do céu, não tá vindo é mesmo. E ao mesmo tempo que eu sabia que não tava vindo a contração, parece que tu fica naquela posição de fazer força, sabe? Ela dizia que era a pressão já da cabeça do bebê ali embaixo. Mas parece que tu ficava ainda assim, sabe?
Então ela dizia, agora tem que relaxar, o bebê precisa de descanso. Todo o trabalho de parto ela ia me orientando assim, sabe? E escutando o coração da Jolie. Ela me orientou a ficar nessa posição que eu não estava achando favorável para mim, porque ela disse que a Jolie não gostava muito da outra posição, porque ao mesmo tempo que eu ia mudando de posição, ela botava o auricular, aparelho auricular, eu não sei o nome mais do que o troço, que escuta a batida do coração do bebê. Ela botava lá, botava na barriga, né? Eu dentro d'água, ela botava minha barriga, daí acho que como algumas posições diminuía a frequência cardíaca da Jolie, ela dizia, bebê não gosta dessa posição, bebê não gosta dessa posição, e eu tinha que trocar rápido. Então, eu tinha tudo isso assim para administrar, né? Então, quando o trabalho de parto parou, tipo assim, me deu um pânico, valendo, assim, eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que vai voltar? Eu preciso que isso continue, eu preciso terminar isso, a Julia precisa nascer, eu não quero ir pro hospital. Me deu muito medo. E daí eu acho que nessa hora, eu não me lembro, mas também é uma que a Juliana me contou, que nessa hora eu já estava muito cansada e daí me deu medo. Daí eu falei pra ele que eu não aguentava mais. Não aguentava mais. E daí eu lembro dela falando, tu aguenta assim, E dessa parte eu lembro assim dela em cima de mim, assim, tu aguenta assim, tá no final, ela tá quase nascendo. E daí nisso ela pega a minha mão e coloca, né, na parte baixa aqui, e eu sinto a cabecinha, eu sinto os cabelinhos da Julie. Ela já tinha coroado. Meu Deus do céu, assim. É muito emocionante. Eu acho que foi umas sensações de êxtase da minha vida que eu nunca mais vou esquecer, assim, também um sentimento que me marcou muito, sabe? E daí ele veio, assim, fui banhada por aquele sentimento, por aquele amor, por aquela força. E daí eu, então tá. E daí logo nisso voltou a contração, e daí ela disse, agora, faz a força. E daí consegui, daí saiu mais um pouco. Aí relaxava um pouco, daí ela falou, ó, o bebê voltou, mas é normal. Ela também precisa de descanso, ela sempre falava, ela também precisa de descanso. E daí na próxima, vamos lá. E daí mais uma força. Daí nisso eu falei pra ela, assim, eu não aguento mais essa posição, eu preciso trocar. Eu não, como é que eu vou te dizer? Eu não me sentia mais... Eu não sentia empoderada sobre o meu próprio parto. Eu mudei a posição, eu tava meio de lado assim, né? Eu mudei, eu fiquei mais de barriga, assim, mais meio de cócoras, assim. Olhando atrás de mim, me apoiando, me ajudando a segurar minha cabeça. E ali, depois que eu senti que ela tinha coroado, foi mais, olha, assim, umas 3, 4 contrações. Até que chegou na última contração. Ela já tinha, tipo assim, saído quase inteira da cabeça. E daí ela diz assim, ela me olha assim, o semblante dela mudou. Ela me olha e diz assim, Geila, tem que ser agora, nessa contração. E daí eu entendi, né, que eu tinha que fazer a força e ser naquele momento, porque tinha alguma coisa errada ou perigosa que pudesse estar acontecendo. Que tinha que ser ali, eu não tinha opção. Então, quando veio a contração, essa última contração, eu lembro de dar um berro, assim, porque doía muito, ardia muito meu períneo, assim, ardia muito, parecia que tinha fogo ardendo. E eu me lembro, assim, de respirar e com tudo, assim, eu dei o primeiro berro e depois eu fechei a boca, assim, e a Jolie veio. A Jolie veio e ela pegou a Jolie dela, já fez um esquema assim, e daí eu não entendi nada, né? Mal tava enxergando já o que estava acontecendo, e daí ela pegou a Jolie e botou assim, a Jolie muito roxinha. E eu meio que me apavorei com aquilo, eu disse assim, o que aconteceu, o que houve, ela tá bem. Daí ela disse assim, calma, ela tá bem. E disse, eu peguei ela já deu assim, primeiro berrinho e não, com os olhos fechados ainda, e daí ela já veio fazendo o mecônio, né, que é esse primeiro cocô que o bebê faz, já fez mecônio no meu braço, na banheira, em tudo, assim, eu peguei ela no colo. E ela era muito pequenininha. Ele nasceu, era às 17h25 da tarde, do dia 20 de outubro. E quando eu olhei, assim, que eu peguei ela no colo e que eu olhei, assim, pela janela da cozinha,
era um temporal que eu nunca tinha visto no Algarve. Era muita chuva, muito vento. Como a gente morava num lugar que tinha muita árvore, muitas plantas, parecia a sensação que o vento esmagava assim as árvores, de tanto vento, tanto vento. E isso acho que foi assim, também um sentimento assim que eu não vou esquecer, porque parecia que aquela natureza estava junto comigo, parecia que a gente estava ligada, fazendo aquela força junto assim para ele vir. Então, quando eu peguei ela no colo, eu fiquei com ela assim, ela deu aqueles primeiros chorinhos. Meu Deus, foi acho que a coisa mais incrível que eu poderia sentir na minha vida, junto com toda aquela força da natureza, junto com o Juliano, né, vibrando e a gente sentindo todo aquele amor e aquela transformação, né, nossa, virando paz, a Jolie chegando no mundo pelas nossas mãos de uma maneira totalmente orgânica, do jeito que a gente sempre sonhou, do jeito que a gente planejou. Graças a Deus foi tudo muito perfeito assim, muito perfeito. Jolie nasceu perfeita, tudo certinho, sem nenhum problema. Aí depois que ela nasceu, assim que eu fiquei com ela alguns minutos no colo, aí que começou o problema, na verdade. Foi que lá que eu tava falando no colo, assim, eu senti assim uma pressão. Já tinha saído da placenta, né? Nasceu a placenta, bem tranquilo. E eu senti uma pressão, assim, muito forte, assim, um fluxo. E daí eu falei pra parteira assim, acho que saiu uma coisa, e eu com a Jolie assim no colo dela, tipo assim, a pessoa assim, deve ser um pedaço da placenta que deve ter ficado, não sei. E ela foi pegar e analisou a placenta e disse, não, a placenta tá inteira. Era sangue. Eu tive uma hemorragia bem grave no nascimento. Era muito sangue, muito sangue. E daí, na hora, ela já pegou a Jolie e tentou colocar ela no peito para mamar, e a Jolie não pegava o peito, e daí ali começou a parte, acho que mais exaustiva do parto. E mais preocupante, porque a Jolie não pegava o peito. Não conseguia chuchar, que eles chamam, né? Ela apertava o meu peito, apertava a boquinha dela para ela fazer biquinho e encaixar, e ela não pegava, ela chorava, e daí eu dizia que ela estava com frio, e daí ela vinha, botava uma fraldinha de água quente em cima dela, e daí eu já estava com frio, e daí eu queria sair dali, e ao mesmo tempo eu não conseguia dizer, e daí quando eu conseguia dizer, tipo, já fazia uns 30 minutos que nós estávamos naquela situação, e eu sentindo aquele fluxo saindo, a água da banheira ficou toda vermelha, muito sangue. Aí quando ela decidiu, então tá, vamos sair da banheira, porque ela viu realmente que não tava dando e que eu tava ficando mais fraca, ela enrolou a Jolie, secou a Jolie, deu pro Juliano, e a doula e a parteira vieram me tirar da banheira. E nesse momento que elas me levantaram da banheira, eu fui pra desmaiar, assim, eu não desmaiei, mas eu fui pra desmaiar, não tinha força nas minhas pernas. E daí eu lembro dela gritando, Jaila, e daí eu, tipo, a banheira tava 3 passos da cama, mas mesmo eu não conseguia. E daí elas vieram, me apoiaram, meio que me arrastaram pra fora da banheira e foram me arrastando pra cama, e daí eu cheguei na cama e eu meio que dei uma apagada assim, e daí ela disse, não, você tem que dar de mamar. Ela me deitou de lado, botou a Jolie assim encaixada em mim, e tentando fazer a Jolie pegar meu peito, como ali tranquilamente, 1 hora e pouco, 1 hora e 15 de repente, e até que a Jolie conseguiu mamar. Ela mamava um pouquinho, parava, e aquilo não, sabe, a Jolie não conseguia manter uma constância na amamentação. E eu preocupada, e daí aquele sangue saindo, e daí, claro que a cama toda forrada, tudo preparado, né? Certo, a mama, e mamou um pouco. Aí a parteira foi ver se tinha acontecido alguma laceração e tal no meu períneo, mas graças a Deus não aconteceu nada, ela só deu um pontinho no lado inferior. Ela disse, vou dar só um pontinho aqui para garantir, mas não é nada demais, tá? Super de boa, foi muito tranquilo, tá? A vagina tá perfeita. E eu fiquei muito tranquila com aquilo, porque a gente tinha se preparado para isso, né? Eu já tinha feito preparação no meu períneo, eu e Juliana. Então, daí ela foi examinar a Jolie, ela fez alguns testes com ela, de reflexo, ver se ela caminhava, foi pesar,
Aí a Jolie estava pesando, nasceu com 3,350 kg. E daí ela já fez na hora também o teste do pezinho, deu a vitamina K, que eles chamam lá, K, mas eu acho que vitamina K aqui no Brasil, lá eles chamam vitamina K. Perguntou se eu queria e tal, disse que poderia dar, né, tudo tranquilo. E nisso eu realmente assim, me senti muito fraca, muito fraca. Eu tenho algumas coisas que eu não me lembro, se parecia que eu não tava ali, daí eu tava com a Jolie no polo e eu tava me sentindo muito fraca, eu queria estar melhor naquele momento. Nessa parte eu assim, lembro com muita frustração, porque sempre quando falava de um pós-parto, de um parto normal, um parto natural, saí caminhando do hospital, isso foi tranquilo, sabe, que logo já estava recuperada. E para mim não foi bem assim, eu não estava preparada para me sentir fraca, como eu me senti. Então a parteira me aconselhou a não levantar por alguns dias. Ela não disse quando, ela disse que ia vendo como é que ia ser essa evolução, mas nem para ir no banheiro eu podia levantar, porque eu não tinha força realmente. Aí prepararam um caldo para mim, uma comidinha e tal, elas limparam tudo a casa, organizaram tudo. Aí a parteira, né, foi, verificou como eu tava, minha pressão, tudo. E ela, onde ele nasceu, era 5h25, e ela foi embora de lá de casa, era umas 10 horas da noite. A doula permaneceu lá em casa mais um tempo, até a gente se organizar um pouco ali e tal, mas a gente queria ficar nós três, assim, curtindo aquele momento, né? Daí eu acabei falando pra ela que ela podia ir, que tava tudo bem, e que ela poderia voltar no outro dia de manhã, então, né? E daí foi assim, daí aquela primeira noite, nossa, foi bem doida, assim. Eu tava muito cansada e a minha hemorragia não parava de ali. Aí eles colocam aquela fralda, né? As acordadas de madrugada, e qualquer chorinho da Jolie eu botava lá no peito. Que foi que a parteira me aconselhou, disse, ela tem que mamar, ela tem que mamar. Daí eu não entendia muito aquilo, sabe? Ela tem que mamar e tal, e pra mim era só isso, porque ela tinha que mamar, porque ela tinha fome. Aí, no primeiro dia, após o nascimento, ela sempre em contato com nós, a parteira, a doula, mandando mensagem, perguntando como é que a gente estava, se tinha comido, e tal, como é que estava a Jolie, se ela estava amamentando, se ela estava mamando. E tava tudo certo, né? Tava seguindo, assim, eu só tava muito fraca, não podia levantar da cama ainda. E vamos finalizar esse vídeo. Tá aqui o meu super bebezão, com seus 6 meses de vida. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de poder compartilhar a nossa história, minha da Jolie, com vocês. Espero que sirva de inspiração para outras mulheres e outras famílias também. Vamos deixar um beijo para esse pessoal? Beijo, pessoal! Beijo, pessoal! Tchau, pessoal! Até a próxima!